Olá, terceiro ano. Sou a professora Edilande, estou aqui novamente para mais uma aula de português, tá bom? Vamos começar a nossa aula de hoje com a correção da ficha, tá certo? É sempre importante a gente estar fazendo as correções, tá bom? Hoje também a gente vai entrar no novo capítulo, tá certo? Que é o capítulo sobre cartas de opinião, tá bom? Primeiro a gente vai fazer a correção das fichas. Vamos lá, página 25. Textos que informam. Escolha um personagem de filme, desenho animado ou história em quadrinhos. Depois escreva o nome dele a seguir. Então aqui, gente, é uma atividade, né, individual, pessoal, no qual você vai escolher. Você tem que escolher um personagem de filme ou de um desenho animado, certo? Ou de uma história em quadrinhos que você, mais gostou. Depois você vai escrever o nome dele a seguir aqui, certo? Depois, na questão 2, pensar em 3 perguntas que você gostaria de fazer e registrar a seguir. Podem ser sobre fatos curiosos ou sobre a rotina de personagem escolhido. Não se esqueça de usar verbos no presente para saber coisas atuais e verbos no passado para coisas que já aconteceram. Então, aqui vocês, depois que vocês escolherem, né, o personagem de vocês, pensem em algumas perguntas que você gostaria de fazer a esse personagem. É tipo uma pequena entrevista, ok? Então, vocês vão elaborar 3 perguntinhas que vocês gostariam de fazer a esse personagem, utilizando os verbos no passado ou no presente. Mais adiante também vocês vão ter, é hora de fazer uma entrevista. Escolha um colega da turma e diga a ele qual personagem você escolheu na atividade 1. Esse colega deve responder as perguntas que você criou na atividade 2, como se fosse o personagem escolhido. Ele deverá usar a imaginação para interpretar esse personagem. Registrar suas respostas, a resposta dele aqui nesse espaço. Então, tia Edilande, nós não estamos na escola, como é que a gente vai escolher um colega da turma? Então, como vocês estão em casa, a gente está trabalhando mais o quê? Em família. Então, você pode pedir a um familiar seu para responder, tá certo? Como se ele fosse o personagem. Tá legal? Que você escolheu. Então, ele vai responder e você vai registrar as respostas. Ok? Essa página aí é toda pessoal. Vamos para a página 27. Ainda ficha de atividades, correções, tá? O texto abaixo é uma carta coletiva destinada ao escritor Ziraldo. Leia com atenção e responda as questões propostas. Então, vamos ler a cartinha, né? Santos, 7 de junho de 2011. Olha aí o ano. Querido Ziraldo, olá, parabéns pelo seu sucesso. Somos do 2º da escola João Papa Sobrinho, em Santos, e lemos vários livros seus. Obrigado pelos seus livros, que são muito legais. Queremos que você escreva mais livros para crianças. Você pode criar o livro do Menino Maluquinho adulto? Olha aí. Tchau e beijo. 2º ano A. Olha aí, é uma carta do 2º ano A. Olha o que é que ele propõe aí no finalzinho da carta, né? Propondo que ele crie o livro Menino Maluquinho adulto. Então, é uma carta, pessoal, que dá no finalzinho aí uma opinião, tá certo? Vamos lá? Então, quem escreveu essa carta? Foi que vocês observaram aí? Foi o Menino Maluquinho? Foi o Ziraldo? Quem foi? 2º ano A, né? Da escola. Colocar o E maiúsculo, né? Que é o nome da escola, João Papa Sobrinho. Olha aí. A quem ela foi direcionada? Bem lá no iniciozinho da carta nós temos, né, que está direcionada ao escritor Ziraldo. Terceira, quando ela foi escrita?
Olha lá a data, né? Bem lá no início da carta, 7 de junho, né? De 2011. Um dia 7 de junho, o ano 2011. Bastante tempo, né? De onde são os remetentes? De Santos, São Paulo, que fica em São Paulo. Qual é a finalidade dessa carta? Elogiar, não é? Elogiar as obras do Ziraldo, pois ele tem bastante obras, né? Principalmente a história do menino maluquinho. Os remetentes fazem alguma sugestão? Olha lá o que nós lemos lá no final. Sim, né? A sugestão que eles dão é: gostariam de ver a história do menino maluquinho adulto, né? Adulto. Isso aí eles propõem isso lá no finalzinho da carta, né? Que eles gostariam de ver a história do menino maluquinho adulto. Sétima questão aqui: como você acha que poderia ser o menino maluquinho adulto? Desenhe no espaço a seguir. Vocês lembram que o menino maluquinho tem uma panela na cabeça, né? Uma característica bem legal, bem interessante do menino maluquinho é a panela na cabeça. Então, como seria, né, o menino maluquinho adulto, na fase adulta? Pensem e desenhem, tá bom? Tirem fotos e mande pra gente. Essa foi a correção das nossas 2 fichas. Vamos agora para o novo conteúdo, né? Cartas de opinião. Vamos lá? Cartas de opinião está lá no capítulo 2, unidade 7, pessoal. Olha o que é que nós estamos vendo aqui, uma imagem super interessante. Nós temos 2 crianças, né? Elas devem estar esperando ansiosos aí alguma coisa do carteiro, não é assim? Olha aqui o carteiro, ele está segurando, ó, uma cartinha na mão. Ele tem também aqui a bolsa, né? No qual ficam todas as correspondências, tá bom? Então, o que é que o carteiro faz, hein, gente? Né? E onde ele trabalha, né? O carteiro, ele trabalha nos correios, né? E a função dele é entregar cartas, certo? Nas casas. Mas para poder entregar cartas e outras correspondências, porque hoje não é só cartas, né? São outras correspondências também, que nem uma fatura, né? As nossas faturas para pagamentos, a gente também recebe pelo correio, não só cartinhas, tá? E outras coisas mais. Então, para ele poder entregar alguma correspondência nas casas das pessoas, ele precisa ter o endereço correto, né? Ele tem que ter o CEP da cidade, né? Tudo bem direitinho, a rua, o bairro, que é para ele poder saber o local destinado àquela carta, tá certo? Então, para ele, mas como é que ele entrega, tia Edilândia? Ele entrega, ele vai andando, ele tem algum transporte, certo? Geralmente, alguns têm transporte, né, lá do próprio correio, ou vai de moto, uns de bicicleta, né, outros de carro, tá certo? Então, eles trabalham entregando as cartinhas nas casas. Então, vamos para o que nós vamos tratar hoje, certo? Sobre cartas de opinião. Então, nesse capítulo, você vai conhecer alguns tipos de cartas. A carta que você vai estudar são utilizadas para reclamar e para elogiar ou sugerir. Então, aqui são as características de quê? Da cartas de opinião. Olha aqui, ó. Elas são utilizadas para reclamar, para elogiar ou para sugerir algo, né? Nós vimos na carta anterior, né, mandada pelo Ziraldo, do 2º ano A. Então, ali foi sugerido algo
começou elogiando e depois no final sugeriu algo, né? Então é isso que nós vamos ver hoje. Vamos ver alguma cartinha de opinião. Olha aqui, ó, leio e reclamo. Você vai ler agora um episódio da história Felpo Filfa. Esse é um dos episódios iniciais da obra, que recebeu o mesmo nome do seu protagonista. Felpo é um coelho poeta que vive solitário e é meio mal-humorado. Ele não gosta nem de ler as cartas que recebe. No entanto, certo dia, um envelope lilás chama a atenção dele. Então ele resolve ler a cartinha que está lá dentro. Vamos ver o que ele encontra? Olha que interessante, né? Ele não gosta de ler, mas a cor da carta chamou a atenção dele. Ele abriu e o que aconteceu? Foi ler, né? Ler o que tinha dentro. Então, olha, na cartinha começa com o local, né? De onde foi feita a carta. E vocês vão ver que é bem interessante esse texto. Vocês vão gostar. Olha aí. Rapidópolis, 20 de fevereiro. Prezado senhor Felpo Filfa. Meu nome é Charlot e admiro demais o seu talento e os seus poemas. Mas, se me permite, tem alguns deles que eu não gosto, nem um pouco. Sinceramente, eu discordei da história do poema da Princesa do Avesso. Cruz credo, que final perverso! Veja só, olha aí o que foi que ela falou para o poeta, né? Um dia, um momentinho só enquanto a gente encontra aqui, certo? Aí é outra parte da carta, vamos continuar lendo a carta. Aí a segunda parte da carta, vamos lá para a página 56, né? Nós estávamos na página 56, que a gente vai ler ainda. A gente leu só o início e vamos terminar de ler, né? Essa cartinha. Acompanhe aí na página 56. Enquanto a gente... Isso, olha aí, gente, ó. Quando ela diz cruz credo, que final pavoroso, veja só. Princesa do Avesso, não mora na torre. O fundo do poço é o seu casarão. Não joga suas tranças, espera uma corda de um príncipe jovem, formoso e bobão. Chegado o momento, a moça do avesso o traz para baixo com um leve puxão. No fundo do poço, com frio e com fome, os dois infelizes, que sempre serão. Olha que não é muito... Ela não achou nada interessante esse trecho da história em que, né, o Felpo fez aí, né? Então vamos ler a segunda parte da cartinha. Desculpe, né? Quando ele diz desculpe, senhor poeta, mas essa sua história é muito pessimista. Odiei esse final triste e dramático. Veja, eu fiz a continuação e mudei o destino dos pobres coitados. Olha aí, ela mudou, né? Um dia, porém, a história mudou. Ninguém sabe como, nem qual a razão. No fundo do poço, saíram cansados de tanta tristeza e de tanta prisão. Pegaram suas tralhas, suas coisas, seus filhos, saíram voando e num baita avião. Não foram para a torre, não foram para a lua, ficaram na terra com seus pés no chão. Compraram uma casa numa linda praia, viveram para sempre, de short ou calção. Olha aí. O senhor gostou? Ela pergunta na carta, né? Porque aqui ela modificou a carta dele, né? Ela deu uma ideia, era uma sugestão de como seria o final da história.
Então, no final ela botou, ó, o Senhor gostou? Com certeza, eles serão mais felizes assim, não? Eu espero que o Senhor não se ofenda com isso. Um abraço cordial, Charlot Passepartout. Olha aí, gente, uma carta de opinião. Então, no início ela, né, falou sobre os poemas, né, que ele havia feito e a história que ela leu dele, né, de autoria dele, ela disse que não gostou. E no final ela deu uma sugestão de como seria o quê? O final da história. E ela ainda perguntou, o senhor gostou? Com certeza. Então, gente, aí é uma carta de opinião, que a Charlot, né, está discordando do poema. Novamente eu vou dizer, além de discordar, ela disse o motivo, né, e ainda sugeriu uma mudança. Será que o Felpo Filva, concordou com o que ela sugeriu? O que é que vocês acham? Vamos lá, agora para a interpretação do texto. Complete o quadro com os dados extraídos do texto que você leu. O remetente é a pessoa quem escreveu a carta. Então, quem foi que escreveu a carta? O que é que vocês acham? Foi a Charlot, né? Charlot Passepartout. Eu achei bem interessante, viu? Não sei vocês. Destinatário é quem recebeu a carta. Quem foi que recebeu a carta? Felipe Filfa. Olha que nome interessante, né? Filfa. Em que data a carta foi criada? 20 de fevereiro. Dê uma olhadinha aí, certo? 20 de fevereiro. Aí diz assim, local em que a carta foi escrita. Olhem aí para a Tia Adilândia e olhem o local onde a carta foi escrita. Rapidópolis, né? Rapidópolis. Olha aí, que interessante. Quem preferir, leia novamente o texto, tá bom? Charlot, na segunda, né? Que motivo levou Charlot a escrever para o poeta Felpo Filfa? O que é que vocês acham aí? Ela não gostou, né? Do poema. Ela não gostou do poema. Charlot se limitou a reclamar ou fez alguma sugestão? Ah, gente, não só reclamou, né? Como também deu uma sugestão no final, né? No final. Releia esse trecho da carta. Vamos ler um trechozinho da carta aí. Foi retirado da carta, tá? Desculpa, senhor poeta, mas essa história é muito pessimista, né? Ali no final triste e dramático, além do final triste e dramático. Que expressão indica cortesia nesse trecho aqui? Bem aqui diz, ó, desculpe, senhor poeta, né? Desculpe, senhor poeta. Busque no texto outras expressões que indicam cordialidade por parte de Charlot. Busque e escreva nas linhas a seguir. Vamos escrever nas linhas abaixo, certo? Essas expressões que indicam cordialidade. Vamos lá? Na opção B. As expressões são: o senhor gostou? Né? O senhor gostou? Um abraço cordial. Então, esses aqui, ó, são as expressões. Um abraço cordial. Expressões, né, que indica cordialidade.
Então, gente, gostaram do texto? Texto de opinião, certo? Então, os textos de opinião, vocês já estão sabendo que são textos que servem para reclamar, textos que servem para dar sugestões, opiniões, certo? E não esqueça de fazer mais leitura. Nós vamos terminando a nossa aula por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do novo capítulo, tá bom? Façam mais leituras e até a próxima aula.